Você já imaginou acordar de um sonho tão real que parece ter tocado o céu? Jacó viveu esse momento incrível. Em uma noite silenciosa, no meio do nada, ele viu anjos subindo e descendo uma escada que chegava até o céu. E ouviu a voz de Deus, trazendo uma promessa que mudaria sua vida para sempre. Jacó partiu de sua casa, obedecendo às palavras de seu pai, Isaque. Ele carregou a vitória de seu pai, mas também o peso de um coração cheio de dúvidas. A missão era clara: não se casar com mulheres cananeias, mas buscar uma esposa entre os parentes de sua mãe, Rebeca. Embora tenha recebido a vitória, Jacó sabia que seu caminho não seria fácil. Sua jornada começou em Berseba e segue em direção a Harã, uma terra distante, repleta de incertezas. O caminho era solitário. As noites, silenciosas e frias, eram um reflexo dos questionamentos que tomavam conta de sua mente. Ele realmente não estaria no caminho certo? Será que Deus esteve com ele em meio jornada? Mas, em um momento em que o cansaço falou mais alto, Jacó parou. Pegou uma pedra simples, colocou-a debaixo da cabeça e deitou-se para dormir. E foi naquele instante, aparentemente comum, que algo sobrenatural aconteceu. Um sonho extraordinário veio até ele. Um sonho que não apenas o tranquilizou, mas também revelou um propósito muito maior do que ele poderia imaginar. Neste vídeo, você vai descobrir em detalhes como o sonho de Jacó foi mais do que uma visão bonita. Foi um momento em que o céu se abriu, as promessas de Deus foram reafirmadas e um novo caminho foi traçado. Uma história que nos ensina sobre fé, confiança e cuidado constante de Deus, mesmo nos momentos mais solitários. O sol ainda brilhava suavemente quando Isaque chamou Jacó para uma conversa decisiva. O clima na casa era de despedida, mas também de vitória. Isaque olhou nos olhos do filho e falou com firmeza, mas com ternura: "Não tome esposa entre as filhas de Canaã." Suas palavras carregavam mais do que uma simples orientação. Eram instruções com instruções de propósito, destinadas a manter viva a promessa de que Deus havia feito a Abraão, seu avô. Para Jacó, aquelas palavras não eram apenas um conselho paterno. Elas representavam uma missão. Ele deveria seguir em direção à terra de Padã-Arã, o lugar onde habitava a família de sua mãe, Rebeca. Ali, entre seus pais, encontraria a esposa que Deus havia separada para ele. Era o início de uma caminhada que exigia não só coragem, mas também obediência e confiança plena. A despedida não foi fácil. Isaque abençoou Jacó, reafirmando a promessa divina, que ele se tornaria uma grande nação e que seus descendentes herdariam a terra prometida. Era mais do que uma despedida de pai para filho. Era o momento em que um destino estava sendo selado. Isaque sabia que, apesar dos desafios que Jacó enfrentaria, Deus estaria com ele em cada passo. Jacó partiu com o coração apertado, mas cheio de esperança. Cada passo que dava o afastava de casa, mas o aproximava do propósito maior de Deus em sua vida. O peso da responsabilidade era grande, mas uma vitória que carregava o tornava forte. Ele não sabia o que encontraria pelo caminho, mas uma coisa era certa: estava indo cumprir a vontade de Deus, e isso bastava. Jacó deixou Berseba com o coração dividido entre a segurança do lar e a incerteza do desconhecido. Cada passo para longe de sua casa trazia pensamentos inquietantes. Estaria ele pronto para enfrentar o mundo sozinho? As palavras de seu pai ecoavam em sua mente, mas o silêncio do caminho fazia seus medos falarem ainda mais alto. A estrada era longa e a solidão pesada. Não havia companhia, apenas o som de seus próprios passos e o vento que soprava entre as pedras do deserto. O calor do dia era sufocante e as noites eram frias, obrigando-o a encontrar abrigo onde pudesse. Mesmo assim, Jacó seguiu em frente.
impôs cumprir a missão que lhe fora dada. No fundo, ele carregava dúvidas. Perguntava-se se realmente era digno da vitória que obteve. Sentia o peso de suas escolhas passadas e temia o futuro. Mas, apesar do medo e das incertezas, algo dentro dele o impulsionou a seguir. Era como se uma mão invisível o guiasse, mesmo quando seus próprios olhos não conseguiam enxergar o caminho. Durante a jornada, Jacó teve tempo para reflexão. Pensava no Deus de seu avô, Abraão, e de seu pai, Isaque. Será que esse mesmo Deus estaria ao seu lado agora? No silêncio da estrada, ele buscava respostas. Cada passo era um convite para confiar. A jornada não era apenas física, mas também espiritual. Jacó estava sendo preparado para algo muito maior do que poderia imaginar. Exausto da longa caminhada, Jacó encontrou um lugar para descansar. O céu já estava escuro, o silêncio da noite o envolvia. Pegou uma pedra e a colocou como travesseiro, deitando-se no chão frio, sem imaginar que naquela noite mudaria sua vida. Entre o cansaço e a solidão, seus olhos se fecham e o sobrenatural aconteceu. No sonho, Jacó viu algo grandioso. Diante dele, uma escada cirúrgica, firmada na terra e tocando o céu. Por ela, os anjos subiam e desciam constantemente, indo e vindo entre o céu e a terra. Era uma visão de movimento e conexão, mostrando que o mundo espiritual estava ativo e atento. Nada acontecia sem que Deus estivesse no controle. No topo da escada, Jacó viu o próprio Senhor. A voz de Deus ecoou forte e clara. Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu avô, e o Deus de Isaque, teu pai. Esta terra em que estás deitado, eu darei a ti e à tua descendência. As palavras soavam como um selo eterno, uma promessa viva, reafirmando tudo o que Deus já havia falado às gerações anteriores. Deus não apenas prometeu a terra, mas garantiu que a descendência de Jacó seria numerosa como o pó da terra, espalhando-se para o ocidente, oriente, norte e sul. Além disso, afirmou: em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Era uma promessa grandiosa que transcendia a vida de Jacó, alcançando gerações futuras. E como se não bastasse, Deus falou diretamente ao coração de Jacó: eu estou contigo, te guardarei por onde quer que fores e te farei voltar a esta terra. Não te deixarei até cumprir tudo o que te prometi. Palavras que dissipavam qualquer dúvida, qualquer medo. Jacó não estava sozinho. Deus caminhava com ele, cuidando de cada detalhe. Aquela noite não foi apenas um momento de descanso. Foi um encontro divino. Um lembrete de que, mesmo nas jornadas mais solitárias, o céu permanece atento. O sonho de Jacó revelou que Deus trabalha constantemente, conectando o invisível ao visível, cumprindo promessas e guiando os passos daqueles que definem nele. Quando o sol começou a nascer, Jacó despertou aquele sonho extraordinário. Ainda deitado, ele passou alguns instantes em silêncio, tentando entender o que havia acontecido. Seu coração batia forte. Ele sabia que não tinha sido um sonho comum. O que vira e ouvira vinha diretamente do céu. Era um encontro real com o Deus de seus pais, agora revelado publicamente a ele. Jacó se clamou e olhou ao redor. O lugar parecia simples, apenas um campo deserto. Mas naquele instante ele descobriu: aquele era um lugar sagrado. Tomado de temor e reverência, disse em voz alta para si mesmo: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta do céu. Suas palavras eram transmitidas de admiração e respeito. Sem perder tempo, Jacó pegou uma pedra que havia usada como travesseiro e a elegância como coluna. Com cuidado, derramou óleo sobre ela, consagrando o local. Não era mais apenas uma pedra. Agora era um marco, um sinal visível de encontro celestial. Era uma lembrança viva de que ali Deus havia falado com ele.
Jacó deu nome naquele lugar. Chamou-o de Betel, que significa Casa de Deus. Antes, o local era conhecido como Luz, um nome comum e sem significado profundo. Mas depois daquela noite, passei a carregar um novo nome, cheio de propósito. Betel se tornou, a partir daquele momento, um símbolo de encontro e promessa, um local marcado para sempre pela presença de Deus. Ali, sozinho no meio do deserto, Jacó encontra algo transformador. Deus não está limitado a templos ou lugares grandiosos. Mesmo em um campo simples, uma noite fria e silenciosa pode se tornar o cenário de um encontro divino. A presença de Deus transforma qualquer lugar comum em um santuário e qualquer momento simples em algo eterno. Depois de considerar a santidade daquele lugar e erguê-lo como um marco, Jacó não apenas agradeceu, mas tomou uma decisão. Ele entendeu que não bastava testemunhar o agir de Deus. Era necessário responder a esse chamado. Com o coração cheio de gratidão e reverência, Jacó abriu a boca e fez um voto ao Senhor, selando seu compromisso. Suas palavras foram simples, mas carregadas de fé. Se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e roupas para vestir, e eu em paz voltar à casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. Não era uma condição arrogante, mas uma declaração sincera de confiança e entrega, confirmando que cada provisão vinha do alto. Mais do que palavras, Jacó mostrou desejo de retribuir. Ele prometeu a Deus que de tudo quanto viesse a receber, devolveria o dízimo. Esse gesto demonstrou o reconhecimento de que tudo o que tinha e tudo o que ainda conquistaria não era obra de suas mãos, mas vitória direta do Senhor. Era um compromisso de gratidão e fidelidade. Aquele voto selou algo muito maior do que um pedido ou uma promessa pessoal. Foi o início de um relacionamento profundo entre Jacó e Deus. Ali, ele não apenas ouviu a voz do Senhor, mas respondeu de coração aberto, comprometendo-se a viver de forma fiel, a honrar e reconhecer a soberania divina em cada aspecto de sua vida. Com esse voto, Jacó declarou que entendeu o verdadeiro significado do favor de Deus. Não algo que recebemos e guardamos apenas para nós, mas algo que nos impulsiona a viver em obediência, gratidão e generosidade. Cada vitória carrega consigo a responsabilidade de retribuir e honrar o Criador. Jacó estava pronto para trilhar esse caminho. O sonho de Jacó não foi apenas um momento bonito em meio à sua jornada. Foi o lembrete poderoso de que Deus nunca abandona aqueles que o buscam de coração sincero. Mesmo nos desertos silenciosos, nas noites frias e solitárias, o céu continua atento e Deus revela sua presença de maneiras que nem sempre esperamos. A escada que Jacó viu, ligando a terra ao céu, mostrou que o mundo espiritual está vivo e próximo. Deus envelhece, cuida e cumpre promessas, mesmo quando não conseguimos enxergar. E o voto que Jacó fez não foi uma simples promessa, mas um compromisso profundo de viver em fidelidade e confiança. Essa história nos lembra que, mesmo quando estamos inseguros, quando a jornada parece longa e cheia de dúvidas, Deus está ali, pronto para nos surpreender com sua graça. Ele nos mostra que não estamos sozinhos, que cada passo é acompanhado e que suas promessas são eternas e verdadeiras. Assim como Jacó, todos nós somos convidados a considerar os pequenos altares que Deus coloca em nossa caminhada. Momentos em que o céu toca a terra, nos chame para confiar, agradecer e seguir em frente com o coração cheio de esperança e fé renovado. Se essa história também tocou o seu coração, curta este vídeo e se inscreva no canal para não perder nenhuma história inspirada da Bíblia. E me conte nossos comentários. Qual foi o momento em que você sentiu que Deus estava ao seu lado?
Vou adorar ler o seu testemunho. Que Deus abençoe sua vida e continue mostrando que, mesmo nos dias silenciosos, Ele sempre está presente.